Ei, povo! Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei a hora que você vai ver esse vídeo. Para vocês que pensaram que eu não faria hoje o estudo do Apocalipse, se enganaram. Hoje foi bem corrido, mas vamos lá da sequência. Hoje nós vamos falar aí a partir do capítulo 14, então vamos orar para que o Senhor nos dê graça, Pai. Que o Teu Espírito Santo repouse sobre nós, que o Senhor fale conosco de uma forma sobrenatural e intensa, de uma forma clara, de uma forma objetiva, que o Senhor traga a aplicabilidade da Tua palavra no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, dentro da nossa casa, no nosso local de trabalho, no nosso local de estudo, e que, sobretudo, os nossos corações estejam, de fato, desejosos de conhecer mais uma porção de Ti e, de fato, fazer algo poderoso com esse conhecimento. A começar dentro de nós, permitindo que o Espírito Santo nos molde à sua imagem, à sua semelhança genuinamente, para que ele possa gerar em nós as características do fruto do Espírito e também para que nós possamos ir e fazer discípulos para a tua glória. É o que eu te peço em nome de Jesus, fale conosco de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém! Gente, eu não vou poder, cantar muito alto, nem fazer muito barulho com o violão, porque eu moro em apartamento, senão os meus vizinhos vão me expulsar da casa. Mas que em nome de Jesus, todos eles sejam ministrados para a glória de Deus também. Mesmo sendo assim, pobre e pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o teu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? O que seria de nós, Jesus, sem o teu amor, sem a tua graça, sem a tua bondade, sem a tua misericórdia? Deus me ama e o teu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Aleluias. Glórias ao que vive para todo sempre. Aleluias. Então vamos lá. O capítulo 14 do livro do Apocalipse
vai fazer menção a uma visão que João agora está tendo a despeito do cântico dos 144 mil. Eles estão ali cantando, glorificando e adorando ao Senhor e adorando ao Cordeiro. E alguns capítulos anteriores nós falamos um pouco a despeito desses 144 mil, que alguns estudiosos sempre defenderam a tese de que esses 144 mil são especificamente, quantitativamente, 144 mil pessoas cravadas que foram resgatadas com o sangue de Jesus, mas essas pessoas são de Israel, do povo judeu. Então, alguns estudiosos, eles fazem menção de que, de fato, isso é algo quantitativo. Entretanto, segundo alguns estudos mais recentes, essa tese tem perdido forças. Então, alguns estudiosos, eles defendem a tese de que faz menção a todos os cristãos e que esse número é um número simbólico. Independente do que de fato seja, nós estamos lendo aqui que João, ele tem essa visão, então, agora, desse povo que está entoando um cântico ali junto a Deus, junto a Cristo no Monte Sião. E posteriormente a isso, nós vamos ver João narrando a partir do versículo 6, que ele vê 3 anjos e que esses 3 anjos, eles trazem consigo mensagens dadas por Deus. E nós vamos, então, ver aqui quais são essas mensagens. E o versículo 6, o capítulo 14, ele fala assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a ele, pois é chegada a hora que ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. E aqui é interessante porque nós vemos como Deus, ele é misericordioso e bondoso e o quanto ele insiste conosco, né? Porque Jesus, ele veio na terra, Jesus apregoou o evangelho, as boas novas, os profetas estavam aí anteriormente fazendo a mesma coisa, anunciando a palavra de Deus. Nós vemos que de Gênesis a Apocalipse, Deus, ele insiste com a humanidade. Então, eu costumo dizer assim, que vai para o inferno é quem quer mesmo, porque Deus, ele dá toda a oportunidade, todo o respaldo, e ele está sempre ali tocando na mesma coisa, né? Nos apontando o caminho, nos direcionando para a salvação e para a vida eterna. Seguiu-se outro anjo, agora o segundo, dizendo: caiu, caiu, a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Então aqui nós vamos entender que, durante algum tempo também, alguns estudiosos defenderam a tese de que, de fato, essa queda da Babilônia fazia menção à cidade mesmo, Babilônia. Só que o que nós precisamos entender é que, quando João ele tem essa visão, ele tem esse vislumbre, essa referência à Babilônia significa tudo aquilo que descredibiliza Deus. Significa tudo aquilo que faz com que o povo se prostitua, siga após pseudos deuses e descaracterize, descredibilize e profane tudo que é santo. E de fato deem as costas para o Deus verdadeiro. Então, essa queda da grande Babilônia, então, é a tipificação da queda definitiva de tudo aquilo que nos separa de Deus, né? De todo o pecado, de toda a promiscuidade, porque de fato a palavra vai nos dizer que no céu não entra pecado. E é por isso que Deus insiste conosco, porque nós somos pecadores. Mas nós precisamos ser pecadores em remissão. Nós precisamos ser pecadores em constante arrependimento, em constante transformação. Por quê? Porque haverá um tempo em que Deus virá para julgar. E quando esse julgamento acontecer, não tem mais tempo, não tem mais conversa. E é por isso que esse segundo anjo que João ele vê, ele grita, olha, caiu, caiu. A grande Babilônia caiu, ou seja, essa influência satânica, essa influência perversa e maligna sobre a humanidade caiu, acabou, definitivamente.
E aí o versículo 9 diz assim: seguiu-se a este outro anjo, ou seja, o terceiro anjo, né? Dizendo com voz forte: olha, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então aqui é mais um alerta que nós precisamos ser fiéis ao Senhor até o fim. É por isso que nas cartas que João ele endereça às 7 igrejas da Ásia Menor, o que ele sempre coloca no final? Olha, ao que perseverar, olha, ao vencedor, ao que permanecer. Então, somente aquele que permanecer até o fim, esse herdará a vida eterna. E é sobre isso que esse terceiro anjo aqui está fazendo menção. Olha, é aquilo que a palavra nos diz ali no início da Bíblia, né? Em Deuteronômio, Josué fala um pouco disso. Olha, hoje eu coloco diante de você a bênção e a maldição, o bem e o mal. Em outras palavras, olha, hoje Deus se coloca diante de você, mas Satanás também se coloca. Escolhe. O que você quer? Qual é o caminho que você vai seguir? Quem você vai servir? Quem é o seu Senhor? Quem é o seu Pai? Entende? Então é meio que isso que esse terceiro anjo aqui, ele representa. Olha, escolhe. Você vai servir quem? Você vai seguir a quem? E aí João, ele fala assim, olha, eu ouvi uma voz do céu. Versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, e aqui o Espírito é com E maiúsculo, então faz menção ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. E aí, a partir do versículo 14, João ele faz menção a uma colheita no fim dos tempos, ou uma colheita do fim dos tempos, né? E a palavra fala assim, olha, eu olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice, e uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Então outro anjo saiu do santuário que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte ao que tinha a foice afiada, dizendo: pegue a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Então o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. E aqui o versículo 15 vai falar sobre os anjos com os seus últimos flagelos, né? Então, o capítulo 15, ele faz menção ao que vai acontecer no capítulo 16, que são João vendo e fazendo menção aos flagelos, aos últimos flagelos que Deus ele vai permitir sobre a terra. E é importante que você leia para que o seu entendimento fique completo. A partir do capítulo 17, João ele vai narrar
né, algo aqui sobre a grande prostituta e a besta. E aí nós vamos ler aqui alguns versículos. Versículo 1. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo dizendo, venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. O anjo me transportou no Espírito, e aqui o E está maiúsculo para mostrar que o Espírito de Deus arrebata o Espírito de João até um deserto. E aí ali ele vê uma mulher montada numa besta escarlate. Besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então, vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse, por que você ficou admirado? Vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não mais é, mas tornará a aparecer. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 já caíram. Um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. E a besta, que era e não é mais, é também o 8º rei, mas faz parte dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta durante 1 hora. Com a besta durante 1 hora. Estes têm o mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Lutarão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados, eleitos e fiéis que estão com o cordeiro. O anjo disse ainda, as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que você viu e a besta, esses odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua, comerão as carnes dela e a queimarão no fogo, porque Deus incitou o coração deles que realizem o seu propósito. Executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, esse capítulo 17, ele faz menção à corrupção humana, né? A avareza, né? Tudo aquilo que é voltado somente por aquilo que é terreno. Esse capítulo 17, ele é totalmente o contrário, o oposto daquilo que Cristo ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 33. Para que você entenda, né? Aqui faz menção à luxúria, a prostituições, à avareza, a tudo aquilo que não provém de Deus, a tudo aquilo que é contrário às características do fruto do Espírito. Eu gosto de fazer uma analogia desse capítulo 17, fazendo um comparativo com aquilo que o apóstolo Paulo escreve ali aos Gálatas acerca das obras da carne. Entende? E aqui, no capítulo 18, João, ele vê aqui o anúncio da queda da Babilônia. Nós vamos ver que
No capítulo 14, existe o prenúncio do anjo falando, caiu, caiu a grande Babilônia. E no capítulo 18, existe mais esse anúncio e esse prenúncio dessa queda. E é fato e verdade que a parte B do versículo 2 fala assim, olha, caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo, saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês, porque os pecados dela se acumularam até o céu e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Retribuam-lhe como também ela retribuiu. Peguem-lhe em dobro, segundo as suas obras, e o cálice em que ela misturou bebida, misturem dobrado para ela. O quanto a si mesma glorificou e viveu em luxúria, deem a ela em igual medida, tormento e pranto, porque ela pensa assim, estou sentada como uma rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é pranto. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será queimada no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. Então nós precisamos entender que Deus, ele é bom, Deus é misericordioso, mas ele é justiça. Ele é um fogo que consome. E esse amor tremendo que ele tem, o obriga a ser justo, o obriga a cumprir, né, os seus princípios, a cumprir aquilo que ele já deixou designado para que acontecesse. Então, vai acontecer, querendo ou não, o juízo e a justiça de Deus sobre a terra. E aí o versículo 9 segue trazendo uma narrativa, a perspectiva a despeito daquilo que Deus mostra ali para João, sobre os admiradores da grande Babilônia se lamentando por todo o mal que virá sobre ela. Só lamento porque escolheram admirar a coisa errada. E a partir do versículo 21, João ele vê a ruína da Babilônia na sua plenitude, na sua completude definitiva. Aleluias por isso. E o versículo 19 o capítulo 19, começa falando assim, olha, depois dessas coisas que nós acabamos de fazer menção, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão dizendo, aleluia, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos, e disseram pela segunda vez, aleluia, e a sua fumaça sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo amém, aleluia. E a partir do versículo 5, João, ele vai narrar as bodas do Cordeiro. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a palavra nos diz assim, olha, e do trono saiu uma voz que dizia, louvem ao nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegrem-se, ou alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. E a noiva dele se preparou, aleluias, e a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são
os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse, escreve aí, ó, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Aleluias. E ele acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me diante dos seus pés para o adorá-lo. Porém, o anjo me disse, não faça isso. Sou um servo de Deus assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aleluias. E a partir do versículo 11, traz aqui uma perspectiva de uma visão que João vê, né, que ele tem ali do céu aberto, trazendo uma perspectiva de como Cristo ele venceu a besta e o falso profeta. E é bem pertinente isso daqui, porque ontem nós falamos um pouquinho acerca, né, da besta que emerge das águas e da besta que emerge da terra. E eu fiz menção, né, que um seria um governo terreno, político, algo mais natural, porém alguém é possesso por espíritos imundos para obrar o mal, a iniquidade, o engano, enfim. E o outro seria também possuído por espíritos malignos, porém ele viria numa estrutura espiritual. Ele seria um falso profeta. Ele seria aquele que enganaria as pessoas, ele vai ser esse que engana as pessoas com sinais, prodígios e maravilhas. Porém, é tudo obra de um engano satânico. E ontem eu me esqueci de fazer menção a que essas coisas já acontecem. Sempre aconteceram. De formas fragmentadas. Entretanto, haverá um tempo lá no relógio, no cronograma do céu, em que isso vai acontecer de uma forma muito intensa. E não haverá dúvidas, nós saberemos, é o anticristo, nós saberemos, é o falso profeta. Entende isso? Era isso que eu queria frisar bastante com vocês. Então, amanhã nós vamos falar sobre o capítulo 20, que é a questão uma das questões mais polêmicas do livro do Apocalipse, que é sobre o milênio. Nós falamos um pouquinho sobre isso quando nós trouxemos aqui as principais frentes teológicas dentro da escatologia, que faz uma abordagem acerca do milênio, acerca do arrebatamento da igreja. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui também. E eu acredito que nós vamos ficar só no capítulo 20 amanhã, para a gente fazer algo assim bem mais aprofundado. E aí vão faltar apenas 2 capítulos para que nós possamos finalizar o estudo do livro do Apocalipse. Então, é isso. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Que você tenha uma noite aí abençoada. E eu quero falar algo para vocês, que das outras vezes eu esqueci de falar e agora o Espírito Santo me lembrou. É importante nós termos discernimento espiritual, e esse discernimento espiritual ele vem com o relacionamento íntimo com Deus diariamente, todos os dias, né? E aí nós precisamos orar, pedindo ao Senhor para nos dar esse dom de discernir os espíritos, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos inseridos dentro de uma batalha espiritual que não cessa. Essa batalha espiritual ela acontece nos ares, mas existe também fragmentos dessa batalha que toca a gente se nós não estivermos bem revestidos de toda a armadura de Deus. Existem dardos inflamados do maligno que pode sim tocar a nossa mente, as nossas emoções, o nosso corpo físico e mesmo nós sendo cristãos. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve ali à igreja de Éfeso, ensinando a eles a tomar posse e sempre observar se todos os componentes da armadura estão ok. E dentro disso, e tendo dito isto, eu quero dizer para vocês que nunca houve um tempo em que a feitiçaria e a bruxaria crescesse tanto. Não só no Brasil, mas nas nações. Principalmente ali em Inglaterra,
principalmente ali França, a Suíça, enfim. E no Brasil existe uma crescente violenta também em relação a isso. Então, o Senhor, ele tem nos direcionado a fazer orações em horários específicos em que bruxos, em que, né, essas pessoas que infelizmente estão aí engodadas pelo engano de Satanás, estão realizando, né, os seus trabalhos, os seus feitiços, as suas coisas lá, os seus rituais. Então, eu quero falar com você que é cristão, para que você ore, para que você peça ao Senhor discernimento espiritual, para que você lute nessa guerra. Por quê? Porque se você não lutar, não significa que não existe uma batalha. Se você não lutar, você só vai estar entregando totalmente a vitória nas mãos do seu inimigo, nas mãos do inimigo de Deus. Então nós precisamos entender quem nós somos nessa batalha e nos posicionar no nosso posto e lutar, ok? Então as orações, elas são à meia-noite, às 3 da manhã, às 6 da manhã, às 9 da manhã, ao meio-dia e às 18 horas. Esses são os horários em que os bruxos, os feiticeiros, os satanistas e por aí vai, eles entregam os trabalhos, eles fazem os rituais. Então nós precisamos ser um bloqueio, nós precisamos ser um escudo. A nossa oração, ela tem esse poder e é por isso que nós precisamos ser bons intercessores. Ainda que você não tenha um ministério, um chamado específico para intercessão, todos nós precisamos orar. Então, ore com propósito, sabe? Ore com intencionalidade. Ore sabendo por que você está orando. Nós precisamos orar, porque nós precisamos ser um escudo para barrar, para paralisar a ação satânica, a ação maligna. E orar para que essas pessoas tenham um momento de sobriedade para que elas possam fazer uma escolha, né? Nós precisamos ser como Cristo. Jesus, ele amou, assim como Deus amou. Então nós precisamos amar também. Nós não podemos olhar para essas pessoas e falar, tem que ir para o inferno mesmo. Não, Deus ama esse povo, gente, né? Então que nós possamos orar para que essas pessoas tenham um coração quebrantado, para que elas se arrependam enquanto há tempo, para que elas possam ter um nome escrito no livro da vida também. Amém? Porque é muito fácil nós pegarmos a nossa Bíblia, colocar debaixo do sovaquinho aqui, ó, como se ela fosse Rexona, e ir para a igreja e falar, eu tô salvo, mas que se lasque o mundo. Não, tá errado. Isso não é um pensamento de cristão, de discípulo de Jesus, aquele que nasceu da água do Espírito. Amém? Nós precisamos amar como Deus ama. Nós precisamos orar. E não deixe que o diabo descredibilize na sua mente o poder da oração. A oração, ela é poderosa. Você não precisa ir necessariamente a um lugar para que a sua oração chegue lá. Você precisa orar. Porque a oração é comando no mundo espiritual. Quando nós oramos, nós estamos liberando estímulos para o mundo espiritual. Nós só precisamos orar. E quando nós oramos, nós pedimos ao Espírito Santo para que ele traga na nossa mentalidade, na nossa mente, dentro de nós, no nosso espírito, as palavras que precisam ser liberadas de dentro para fora, comandos para o mundo espiritual. Quando nós estamos orando, nós somos exatamente como um general de guerra. O general de guerra, ele estuda com maestria o inimigo. Ele estuda com maestria as táticas de guerra do inimigo. Para quê? Para que ele venha e elabore um plano de ataque, um plano de contra-ataque ou um plano de defesa. Porque em alguns momentos na guerra você não ataca, você se defende. Você recua e se defende. E em alguns momentos você vai para cima. Então nós precisamos ter esse discernimento espiritual e nós só vamos ter isso tendo comunhão com Deus, tendo intimidade com Deus. É muito importante a funcionalidade da instituição igreja? Sim, é muito importante. Mas nós seremos miseráveis homens se nós vivermos somente para essa funcionalidade. Nós precisamos viver, sobretudo, para funcionar naquilo que Deus nos chamou para ser
e não para fazer. Porque quando eu sou quem Deus me chama para ser, automaticamente vai fluir de mim o necessário para cumprir o propósito pelo qual eu existo. Amém? Então nós precisamos voltar para os nossos quartos, fechar a nossa portinha e conversar com o Senhor. Quanto mais tempo nós passarmos com Deus, menos tempo nós vamos passar resolvendo problemas naturais. Menos tempo nós vamos gastar combatendo espíritos malignos na esfera espiritual. Por quê? Quando eu me relaciono com Deus, eu recebo de Deus autoridade, eu recebo de Deus unção, e aonde eu colocar a planta dos meus pés, o diabo ele tem que sair. A Bíblia nos fala que aonde Jesus ele passava, nunca mais era igual aquele lugar e aquelas pessoas. E nós também temos essa autoridade. Só que nós precisamos olhar para Cristo e ser como Ele, nos espelhar nele, ter uma vida santa, obedecer a Deus, viver com muito amor e com muita responsabilidade o propósito que Deus tem para cada um de nós. Seja como for que Deus vai te mover, você precisa se relacionar com Ele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, ó. Beijo, 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 beijo.